vamos refutar o pré-tribulacionismo aqui, depois eu vou abrir espaço para perguntas, tá? Tal conceito surgiu, como a gente já disse, de uma visão e não do ensino das Escrituras, o que já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, para não dizer outra coisa. É para pular fora, é para ficar esperto. Nenhum texto bíblico, e olha só o que eu vou dizer aí, o desafio para vocês na hora do intervalo, virem me desafiar aqui. Estou desafiando vocês podem vir, sem problema nenhum. Nenhum texto bíblico ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Se você conhece algum versículo que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você vai me apresentar na hora do intervalo. Eu estou dizendo que não tem. Não tem. Não tem um único que ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí você, se você tiver, aí você vai ser uma surpresa para mim, aí vou aprender, né? Você vai me ensinar. Mas eu não conheço. Vamos lá. Nenhum texto tem sido encontrado em apoio a esse ponto de vista em toda a história da igreja, na igreja primitiva, como nós já falamos. E também, até a visão, não houve quem pensasse, quem ensinasse uma segunda vinda de Cristo dividida em duas fases, tipo pré-tribulacionista, um arrebatamento secreto, que a igreja não ia passar pela grande tribulação. Portanto, não há nenhum vestígio de qualquer espécie em toda a história da igreja, até 1830, até essa visão. Tá? Então não tem base bíblica, eu estou desafiando, não tem base bíblica. E além de não ter base bíblica, não tem também base histórica. Cada pai da igreja que trata do assunto prevê que a igreja sofrerá nas mãos do anticristo. O próprio Walvoord, para quem não conhece, ele é um expoente do dispensacionalismo. E ele chega a admitir, esse que é uma espécie de porta-voz do próprio dispensacionalismo, do próprio pré-tribulacionismo. Ele chega a admitir que o pré-tribulacionismo não é explicitamente ensinado na Bíblia. Então não sou só eu que estou dizendo assim, não tem um texto que diga que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Este que é um porta-voz, uma autoridade do dispensacionalismo, também reconhece que não há. Interessante, né? Está aqui, ó o livro dele. Sabe o que significa esse nome aqui em inglês? Arrebatamento, o arrebatamento. Ele escreveu em defesa do arrebatamento e nesse livro que ele defende o arrebatamento, pelo menos é sincero em reconhecer que não há um texto bíblico que claramente ensine que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Refutando ainda o pré-tribulacionismo, não há nada de secreto e silencioso nos relatos que descrevem o arrebatamento da igreja. É claro que a gente não tem tempo para ficar examinando texto a texto, mas você pode, com calma, fazer isso depois. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, a gente sabe, né, que no soar da última trombeta, no clangor da trombeta, então há muito barulho com trombeta e tudo. Mateus 24, 31, é muito barulhento. A partir do versículo 29, né? E o céu e o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, vai abalar céus e terras quando Cristo voltar. Então é tremendo, é assim. Aí ele envia os seus anjos com grande clangor de trombeta aos 4 cantos para arrebanhar os seus escolhidos. É o arrebatamento. É o dia da vida de Cristo em que se dá o arrebatamento da igreja. Ele arrebanha, ele reúne os seus escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos. Então, no dia da manifestação gloriosa de Jesus. Um outro argumento contra o pré-tribulacionismo é o seguinte: como é que os cristãos primitivos poderiam entender que Deus não permitiria que a igreja passasse pela grande tribulação, sendo eles próprios vítima de tão grande tribulação? Eu já comentei, já fiz esse de en passant, falei sobre esse assunto. Os primeiros séculos da igreja cristã são denominados a era dos mártires, morriam aos milhares. Como eles podem entender? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Como é que eles podem entender assim? Deus vai nos livrar da ira, Deus vai nos livrar da tribulação,
quando eles mesmos estavam sofrendo, perdendo entes queridos, padecendo. Se a igreja, que é o corpo de Cristo, fosse arrebatada antes da grande tribulação, o anticristo seria ante o quê? Já falamos sobre isso, né? Isso de remover a igreja e o Espírito Santo e aí termos a conversão de Israel num período curto de 7 anos, é uma ofensa ao ministério da igreja, ao evangelho e à obra do Espírito Santo. E o engano perigoso de ensinar qualquer possibilidade de salvação após a segunda vinda de Cristo, como já vimos. Refutando ainda o pré-tribulacionismo, temos que o primeiro requerimento para ser cristão, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Portanto, para se tornar um cristão, já se antevia uma cruz a carregar. E não o livramento da cruz, e não o escape da cruz, ou do sofrimento, ou da tribulação, ou da perseguição, pelo contrário, já era de cara instruído e avisado por Cristo e depois pelos apóstolos que ser cristão era, principalmente nos dias da igreja primitiva, colocar a cabeça a prêmio. Então eles os entregarão, Mateus 24, 9 a 14, temos o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos, é palavra de Jesus, para os seus discípulos, que representam a igreja. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E aí ainda vem alguém e diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele está dizendo que vão ser odiados de todas as nações por causa dele, por causa do nome dele. Não porque são judeus, não porque são descendentes de Abraão, não porque pertencem à nação, não por causa de um antissemita, mas por causa de um anticristo, de um movimento anticristão, por causa do nome de Jesus que eles carregam. E eles vão ser perseguidos e condenados à morte, está dito, não vão ser livres dessa condenação à morte, não vão escapar da espada, não vão escapar da cruz. Serão condenados, odiados por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, o fim só vem depois que se prega, o fim só vem depois que há mártires, que há perseguição, que há todo esse conflito. Não há um escape antes do fim. O fim não livra, esse fim, essa segunda vinda de Cristo, que marca o fim desta era, ela não vem para livrar as pessoas da morte, pelo contrário, vão ser entregues sim à morte, vão padecer por amor a Jesus, está escrito aqui, foi Jesus que disse. E para concluir, se você for mais adiante, Mateus 24, a partir do versículo 29, ele diz: logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua... Ele vai descrever a segunda vinda de Cristo com todas as letras, dizendo que ela acontece depois da grande tribulação, que é descrita nos versículos anteriores. Gente, não dá para negar isso, é muito forte, é muito claro. Mas como é que eles conseguem? Mas eles têm uma profecia, eles têm uma visão, eles têm o disco A Última Trombeta, o livro A Última Trombeta. Isso ajuda a combater as Escrituras. Eles têm uma Bíblia Scofield com ajudas. A gente precisa de muita ajuda para entender, para compreender o dispensacionalismo. Porque ninguém, em 1800 anos de história da igreja, foi dispensacionalista, foi pré-tribulacionista, por exemplo. Ninguém foi pré-tribulacionista. Lendo só a Bíblia, a gente precisou de alguém com uma revelação que nos ajudasse a enxergar, a ler a Bíblia com esses óculos de uma visão. Isso é que é o mais horrendo da história. Porque só a partir daí é que alguém inteligente o suficiente foi enxergar na Bíblia o que estava lá e nunca ninguém tinha visto. Calvino não foi capaz. Wesley não foi capaz. Armínio não foi capaz. Agostinho não enxergou nada. Eram pessoas cegas espiritualmente, não puderam ver. Não houve um único teólogo, um único cristão capaz de enxergar. Foi preciso uma profecia, foi preciso uma visão,
Foi preciso uma Bíblia de auxílio, de ajuda. Olha só o que Jesus diz aqui em João, capítulo 15, a partir do versículo 18. Temos aqui versículo 20, versículo 21, capítulo 16, versículo 1, 2 e o 33. Vamos ler esses versículos? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. É Jesus quem está falando. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Não porque você é judeu, não, que você vai ser perseguido. Vai ser perseguido porque você é cristão. São os cristãos aqui. Os apóstolos representam aqui os cristãos. É bom você lembrar e guardar isso, porque eles vão dizer, não, os apóstolos aqui estão representando a comunidade judaica. Os evangelhos foram escritos para uma comunidade judaica. Mateus foi escrito para quem? Mateus foi escrito para os judeus. Mateus 24, o sermão das últimas coisas, é para judeus. Eles representam os judeus. Cuidado, não caia nessa. Veja que é por causa do nome de Jesus. E os judeus não estão carregando o nome de Jesus até onde eu sei, não é? E aqueles que carregam o nome de Jesus, como Paulo, que era judeu, como Pedro, que era judeu, são de fato o quê? Cristãos. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É para ter uma paz agora, né? Porque ele está dizendo que vamos ser mortos. Mas ele está dizendo isso para a gente não se escandalizar. Quando chegar a hora, para a gente saber que isso já estava no plano. O Cristo também foi para a cruz, porque isso estava no plano, no projeto de Deus. Não estamos abandonados na mão do anticristo. Não somos um joguete nas mãos dos homens, dos perseguidores. Isso faz parte de um processo, de um plano maior. Não devemos estranhar e nos escandalizar. Cristo nos advertiu que essas coisas seriam esperadas. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor sofreu, cabe a nós também sermos perseguidos. Porque seguimos quem? O Mestre, que foi rejeitado por esse mundo, odiado por esse mundo, morto por esse mundo. E vão até dizer que praticam morte em nome de Deus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que tal aflição é uma aflição que chega ao ponto do martírio, ao ponto da morte, por causa do nome de Jesus. Não é uma afliçãozinha, é uma aflição que vai ao ponto da morte. Em nome de Jesus. Mas tende bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Como eu falei para vocês, Mateus 24, de 29 a 31, diz, Jesus com todas as letras, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quer texto mais claro que esse? Logo depois do quê? Da tribulação daqueles dias. O que ele descreveu na tribulação daqueles dias? Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem estiver no telhado não desça para pegar qualquer coisa, fuja, escapa, ai das grávidas, ai das que amamentam. Toda a descrição da grande tribulação foi colocada versículos antes. E agora ele diz que a vinda dele vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente e chega a essa conclusão. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. É um evento cósmico. A segunda vinda de Cristo é um evento cósmico. Não é silenciosa, não é espiritual, não é alguma coisa para minha alma, não é alguma coisa para uma elite. Todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Onde é que está isso? Apocalipse 1, não é? Versículo 8. Todo olho verá. Todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Isso já implica que a segunda vinda de Cristo gera o quê? A ressurreição geral.
Promove o quê? A ressurreição geral. Porque até os que o traspassaram ressuscitarão para vê-lo, para contemplá-lo. Quando ele vier, céus e terras vão se abalar. Bom, e ele reunirá os seus escolhidos. Quando é que se dará a nossa reunião com ele? Através do arrebatamento. Ele reunirá os seus escolhidos? Como? Nos céus, né? Eles vão subir. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Nós, os que estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, né? Seremos, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o dia do arrebatamento é o dia da segunda vinda de Cristo, manifesta e gloriosa, como ele mesmo coloca aqui, e os seus anjos, ele dará a ordem aos seus anjos para reunirem os seus escolhidos. Em todo canto, onde quer que estejam, mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e estaremos com o Senhor. Paulo refutando o pré-tribulacionismo. Então, Paulo não era pré-tribulacionista, veja, Jesus já não era, a gente já mostrou, né? Jesus não era. E Paulo, será que ele era? Será que Paulo vai ensinar alguma coisa que contradiga Jesus? Será que Paulo está em contradição com o Cristo, com o seu Senhor? Eu acredito que não, mas vamos ver. Paulo claramente diz que primeiro vem o anticristo e depois acontece o arrebatamento. Se você quiser abrir a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente pode ler do versículo 1 até o 4. Eu vou falar de cabeça, mas você pode acompanhar aí. Eu não tenho assim tão de cor e salteado, mas ele diz assim: ora, meus amados irmãos, a respeito da segunda vinda do Senhor, ou da vinda do Senhor, e a nossa reunião com Ele, veja que Ele atrela, veja que Ele conecta a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. E Ele disse já em 1 Tessalonicenses como é que se daria a nossa reunião com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto que eu já citei aqui para vocês, né? Que se dá através do arrebatamento. Então ele coloca a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele como um evento único, ligado. Ele liga esses dois eventos pelo E. Olha, ninguém vos engane. Quer por profecia, olha o que ele está dizendo, quer por visão, ou até mesmo quer por epístola, como se fosse uma carta apostólica escrita por nós. Não é isso que está dizendo aí? Não se deixe enganar por aqueles que estão inclusive usando o meu nome para dizer que sou eu quem estou ensinando essas coisas. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele está aí, ó. Não se dará sem que primeiro aconteçam duas coisas, dois sinais. Qual é o primeiro sinal? Apostasia. Qual é o segundo sinal? A manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo está dizendo da maneira mais clara, lúcida, transparente possível, que a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento, ou a nossa reunião com Ele, a nossa expectativa qual é? É de Cristo vindo e temos o arrebatamento para nos reunirmos com Ele. Essa é a nossa expectativa de nós que estamos vivos. E nós que estivermos vivos, o que esperamos? Sermos transformados, sermos arrebatados. Mesmo mortos, os mortos esperam o quê? Serem ressuscitados para serem arrebatados, estarem para sempre com o Senhor. Portanto, a expectativa cristã é de uma segunda vinda gloriosa que promove o arrebatamento. Então, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele não vai se dar sem que primeiro se manifeste o quê? Dois sinais. A apostasia, Jesus falou, Mateus capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É apostasia. Muitos se escandalizarão, vão odiar uns aos outros, vão trair, haverá apostasia, vai se multiplicar a iniquidade. E a outra coisa, a manifestação do anticristo. Ele diz aqui com todas as letras, o anticristo precisa se manifestar. Nós veremos o anticristo, ele será anticristo, anti-igreja.
Não podemos supor que Cristo já tenha vindo sem que o anticristo tenha se manifestado. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Leia isso de todas as formas possíveis. Ele não está ensinando outra coisa, é isso. Vocês estão pensando que Jesus já veio? Alguém está enganando vocês. Tem gente que até deixou de trabalhar. Você conhece a epístola de Tessalonicenses? Ele fala, olha, então quem não trabalha também não coma. Tem gente que deixou de trabalhar, está esperando a vinda de Cristo, agora está comendo a custa dos outros. Tem gente folgada lá se aproveitando da situação, né? Ele falou assim, tem gente que já disse que Jesus já veio, e Jesus disse que ele não viria de maneira invisível, que ninguém ia precisar comunicar para a gente que ele veio, porque quando ele vier é visível, é portentoso. Então não tem dessa não. Ele não vai vir sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Continuando, o apóstolo Paulo ainda refutando o pré-tribulacionismo. O apóstolo Paulo não dá esperança de escape ao sofrimento. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para um matadouro. Para quem que ele está escrevendo? Para os romanos, os cristãos em Roma, que estão no coração, na capital do império esse que na pessoa de Nero, depois na pessoa de Domiciano, vai empreender uma perseguição terrível. Nero bota fogo em Roma e a culpa nos cristãos. E quem são os cristãos os primeiros a pagarem o pato? Os de Roma. Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. E aí vai lá pregar para essa gente, vai lá pregar para Paulo e dizer assim, não, a igreja, Deus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação, não, fica na paz. O que ouvimos ali é que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem espada, nem perigo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A certeza que temos é que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não é escape, livramento da perseguição. Pelo contrário, a promessa é sereis odiados, sereis mortos e tereis aflições e podemos estar, como diz aqui o texto, entregues à morte todo dia, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ora, segundo Timóteo 2:12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ainda, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente credes nele. Filipenses 1:29 e Atos 14:22 diz, Paulo exorta os cristãos, a permanecerem firmes na fé, mostrando, aí é o texto, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A fim, 1 Tessalonicenses 3:3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, ou designado para tanto. Vamos para o Apocalipse para refutar de vez o pré-tribulacionismo. O livro do Apocalipse em si já foi escrito para uma igreja sofredora, até a título de animá-los, confortá-los, reafirmá-los na fé, por conta das perseguições que sofriam, que viviam eles já a grande tribulação. Se alguém quiser ensinar que a grande tribulação já não teve o seu momento histórico, é realmente ignorar toda a história da igreja. Eu acredito que a grande tribulação já foi, que continuou sendo no decorrer da igreja e que ainda o será. Eu acredito, como o apóstolo João já ensinava, há muitos anticristos por aí. Não é isso que ele falava? Então eu estou bem acompanhado, concorda? Há muitos anticristos. Nero foi anticristo? Ele pergunta para mim, foi. Domiciano foi anticristo? Foram. Muitos imperadores romanos foram. A igreja católica já foi anticristã? Foi sim, amarrou, acorrentou a Bíblia. Tem algum católico aqui? Me desculpa, mas foi. Acorrentou as Escrituras.
perseguiu os verdadeiros e legítimos cristãos que se levantaram, que naquela época eram católicos, só havia uma igreja. Condenou à morte pela Santa Inquisição muitos filhos de Deus, perseguiu Lutero, condenou à morte tantos mais. Já teve o seu momento, o seu ápice de anticristo? Já. É hoje anticristã? Não vejo assim. Mas já foi? Foi. E não temos aí religiões que são claramente anticristãs? Onde eles imperam, onde eles reinam. Cadê que a gente pode ser cristão? Cadê que a gente pode pregar a palavra? E o comunismo, o que foi, se não também anticristão? Ou não mandou fechar todas as igrejas, ou não perseguiu todos os... Não foi isso? Então temos muitos anticristãos na história. Hitler foi anticristão, foi antissemita, foi anti tudo. Não há que se duvidar. Teremos então, no final dos tempos, uma perseguição, uma grande tribulação ainda pela frente? Por que não? Eu creio que sim, porque diz o texto bíblico em Apocalipse capítulo 13, não sei se foi capítulo 13, mas diz Apocalipse, eu não sei qual é o capítulo, se é 11 ou 12 ou 13, agora me pegou, mas eu sei que diz que Satanás desce com muita fúria à terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Conhece a passagem? O que dá a entender que quanto mais nos aproximamos do fim, maior será a tensão. Por isso é que se diz no Apocalipse, aquele que está em pecado, então, que assuma logo de vez a sua vida pecaminosa. Não pode ficar morno. E o que se santifica, santifique-se ainda mais, porque o que nós vamos ter é choque, o que nós vamos ter é conflito. Então, é de se esperar. Aliás, nós temos quantas bestas? Já é 2, não é? Está entendendo? Bestas nós já temos 2. Tem ainda dragão. Então o mal se manifesta de múltiplas formas. Tem muitas cabeças essa besta. Tem muitas manifestações e a gente tem que ter discernimento. Na nossa sociedade, como é que o diabo trabalha? Muitas vezes de maneira sutil, se vestindo de anjo, de luz. Em outras, atacando de frente. Então ele tem muita maneira de agir, então a gente tem que ser sutil. A gente tem que ser sutil, não, a gente tem que ser esperto. Prudente como a serpente. Astuto. Então, veja só, capítulo 6, versículo 9 a 11, né? Ele vê, quando se abre o 5º selo, ele vê as almas dos decapitados, as almas daqueles que morreram por causa da palavra, por causa do testemunho que deram, por causa da palavra, do evangelho, por causa do testemunho de Cristo. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? São pessoas que pagaram com o próprio sangue, com a própria vida, em nome de Deus, em nome de Cristo. Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número de conservos seus, que assim como eles foram mortos, seriam mortos também. E capítulo 7, versículo 14, a mesma multidão de mártires, procedentes de todos os povos, tribos, línguas e nações, estão ali diante do Cordeiro. E João está ali contemplando aquela grande multidão. Uma voz do céu pergunta: quem são esses e de onde vieram? João fala assim: eu não sei, tu sabes. E aí ele responde, a voz celestial diz: estes são, veja só o que diz a resposta: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Portanto, a igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Claro que passa. Foram mortos, pagaram com a vida e ainda é dito com todas as letras: vieram da grande tribulação.